Olá pessoal, boa tarde! Aqui é o professor Geselberg, mais uma vez o professor na área para falar do mundo da geografia. Bom pessoal, eu venho aqui falar só um pouquinho sobre orientação, tá? Fazer uma breve revisão aí sobre pontos cardeais, pontos colaterais e pontos subcolaterais. É uma breve aula. Nós já aprendemos que o homem, o ser humano, ele usa o Sol para se orientar onde o Sol nasce. Nós determinamos o lado leste, onde o Sol se põe ao lado oeste, né? E aí obtemos a partir daí do leste e oeste o norte e o sul. E aí entre esses 4 pontos cardeais nós determinamos os pontos colaterais: Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste. E ainda criamos, além dos pontos colaterais, além dos pontos cardeais, os pontos subcolaterais. Só vamos revisar isso aqui rapidão. Vou deixar aqui, fazer um vídeo bem breve aqui, sem muita enrolação, só para... Às vezes eu falo muito, gente, falo muito. Tem que aprender a falar menos. Na faculdade, meus colegas falavam assim: cara, você fala muito, tem que falar menos, né? Somente nas apresentações de trabalho. Um grande abraço para os meus amigos do quartel, pessoal do exército aí que vira e volta aparece nos vídeos dando um alô, a saudação. Os meus amigos de colegial também, meus irmãos que congregam comigo na igreja, vira e volta aí, eu vejo vocês dando uma passada, né? E agradeço o comentário de todos. É muito bom ter o apoio de vocês e ver aí o joinha, dando um curtir no vídeo, porque ser professor no Brasil não é fácil não, pessoal. Então eu agradeço muito o carinho de todos, tá? Beleza? Bom, então aqui é apenas uma retomada de conteúdo que eu já trabalhei, tá? Então vamos lá. Vou pegar o centro disso aqui. Eu já começo fazendo besteira, começo a fazer errado. E meu apagador, que eu não tô achando. Aqui. Beleza. Detalhe, hein? Hoje eu pedi pro pessoal trazer os carregadores da caneta. Cara, tô desde as 9 da manhã. Que agora é tudo delivery, né? Tô desde as 9 da manhã. O pessoal não entregou até agora. Aí beleza. Quem sabe eles tocam o interfone aí na hora que eu tô fazendo um vídeo. Bom, nós temos esses pontos cardeais que são bem conhecidos, tá? Esse aqui é o básico: norte, sul, leste, oeste. Que pode acontecer em alguns mapas, em alguns livros. Aparecer o E ao invés de aparecer o L. E no lugar do O também pode aparecer o W, que é o... Aí você vai falar, isso aqui é um mapa em inglês, então é em inglês, na língua inglesa. Oeste, referindo-se ao est, west, e leste a este. No português lusitano, muitas vezes usa só o este de este mesmo, tá? Vamos colocar aqui no... Fazer com E para você entender por que o E, tá? Esse E seria assim, ó, de este. Este, oeste. Este, oeste. Beleza? Então, em alguns mapas aparece o E. A gente vai entender por que do ER. Beleza. Aí nós vamos para os pontos. Isso aqui é os pontos cardeais. Pontos cardeais: norte, sul, leste e este. Ah, fiz errado. Ai, Jesus. Este e oeste. Beleza, vamos agora para os pontos colaterais.
né? Nordeste, N com este, norte com este, tá? Nordeste, entendeu? Por causa do E. Sul, sul com oeste, sudeste. Sul com oeste, sudoeste. Norte com oeste, noroeste. Então esses são os pontos colaterais, tá, pessoal? Os pontos colaterais aí, ó, Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste. Beleza? Depois a gente coloca os nomes aí certinho. Aí faltou os pontos subcolaterais. Esse é complicado. Falou, isso é pepino mesmo. Esse é pepino. Vou até aproximar aqui. Tá dando até dor nas costas já. Vamos lá. Aqui, ó, norte com nordeste. O ponto cardeal sempre vem primeiro, tá? Norte, nordeste. Leste com nordeste. Leste, nordeste. Leste, oeste com sudeste. Este, sudeste. Sul com sudeste. Sul, sudeste. Sul com sudoeste. Sul, sudoeste. SSO. Sudoeste com oeste. Oeste, sudoeste. Oeste com noroeste. Oeste, noroeste. E norte com noroeste. Norte, noroeste. Então são esses os pontos subcolaterais, são muito mais, né? Os pontos subcolaterais não dá nem para colocar aqui na nossa lousinha aqui, mas vamos lá tentar. Vou colocar aqui, ó, pontos subcolaterais. Nossa, é muito, cara. É muito. Norte, nordeste, norte, noroeste. Depois vamos para o este, nordeste, este, sudeste. Depois temos aqui, ó, a continuação dos pontos subcolaterais. Sul, sudeste, sul, sudoeste, oeste. Eita. Oeste, sudoeste, oeste, noroeste. São esses os pontos colaterais e subcolaterais. Há outros nomes também que nós damos e atribuímos aos pontos colaterais, tá? Beleza? Até aí, se você quiser, faz um print, tá? Aí se você quiser deixar a sua rosa bonita assim, ó, você faz aquele negócio assim, ó. Eita lá, Aí você faz assim, deixa a sua rosa chique, da hora. Eu vou apagar tudo isso para apenas lembrar os nomes aqui. Eu vou colocando os nomes, depois aqui é o norte, sul, este, também conhecido como leste, tá? Você pode colocar L para leste também. Isso aqui é regional, vai de lugar para lugar, tá? Oeste. Aqui, os pontos colaterais.
Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste. Sudeste e Sudoeste. Bom, gente, os pontos colaterais aí dá um trabalhinho, né? Mas é só associar sempre primeiro os pontos cardeais, depois ligando aos pontos colaterais. Aí fica Norte, Nordeste. Não vai dar. Eu vou ter que apagar aqui, tá? Essa linda obra de arte não vai dar para escrever. Poxa, não vai dar. Norte, Nordeste, Norte, Noroeste, Leste, Nordeste, Leste, Sudeste, Sul, Sudeste, Sul, Sudoeste, Oeste, Sudoeste, Oeste, Noroeste, tá? É só juntando. Aqui é nada mais do que a junção dos pontos cardeais com os pontos colaterais, que dá os pontos subcolaterais. Ok, pessoal? Vamos agora aos outros nomes que foram atribuídos, né, aos pontos cardeais dentro da história. Alguns nomes nós estamos mais habituados, conhecidos, somos acostumados a ouvir esses nomes. Vamos de novo aqui a nossa Rosa dos Ventos. A nossa Rosa dos Ventos, vamos lá. Aqui, um termo que os romanos, eu vou usar a cor vermelha, Império Romano, lembro vermelho, né? Os romanos usaram os termos oriental, de oriente, de oriens, onde nasce a origem. Então, oriental vem de oriens, do latim oriens, origem, onde tudo começa. Ou seja, o sol nasce desse lado, o lado oriental. O lado oposto é o lado ocidental, onde o sol se põe, o lado ocidental. Aí esses mesmos romanos olhavam para o céu e encontravam uma constelação formada por 7 estrelas, a constelação da Ursa Menor, que é onde estava a estrela polar, que indicava o norte, que era o lado setentrional, de 7, setentrional. E no sol do meio-dia, lá no hemisfério norte, o sol do meio-dia indicava o lado sul. Daí o sol do meio-dia, de merídia, de meio-dia, de dional. Então, dional de dia, que vem o lado meridional. Tranquilo? Lado meridional. Aí vem outros termos, né? Que é utilizado para referir-se às auroras que ocorrem nos polos, que é o boreal, que refere-se a norte. Alguns fenômenos, alguns elementos da natureza que tem esse nome. Floresta boreal, aurora que ocorre no Polo Norte, aurora boreal. O mesmo fenômeno de aurora que ocorre no Polo Sul também. No Polo Norte ocorre no Polo Sul. E aí no Polo Sul você não pode falar aurora boreal, você fala aurora austral, né? A Austrália, né, quando você vê o planisfério da Terra, a Austrália fica no extremo sul do planeta Terra. Por isso o nome do país foi Austrália, porque estava no extremo sul. Austrália. Tranquilo? Depois, outros termos que foi dado aqui, que eu estou esquecendo. Será que eu estou esquecendo? Aí tem um bem comum, que é o lado do Sol, o nascente, e o poente. E aos povos árabes tem um termo também que é comum para os povos árabes, que é o levante, a terra do levante, ou seja, onde o sol se levanta. Todo dia o sol levanta e a gente canta porque chega o dia. É fim da tarde, a terra chora
E a gente chora porque fim da tarde eu vou ficando por aqui. Essas aulas de pontos cardeais. E claro, vale lembrar que nem sempre a principal referência dos pontos cardeais foi o norte. Essa questão do norte, né, setentrional, sempre está acima, é questão é questão mais recente, porque até um tempo atrás aí, há uns 2000 anos atrás, a principal referência dos viajantes sempre foi o nascer do sol, né? As principais referências que você encontra em textos bíblicos, em poesias, é sempre o lado do sol nascente, a terra do levante, né? Assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Então nós temos vários exemplos, sempre dando referência e ênfase ao Oriente. O Norte, a questão do Norte ser a principal referência, foi o período das grandes navegações, que os países nórdicos, os países que estavam no continente europeu, passaram a ter uma liderança política, econômica, militar, e colonizaram os demais países, que foi um domínio global, né, e as principais potências europeias, as principais potências econômicas do mundo estavam no norte da Terra, mais ao norte, que era o continente europeu, países nórdicos. E outro detalhe também é que passaram a utilizar a bússola como instrumento de orientação. E a bússola, então, sempre indicava, devido ao magnetismo da Terra e uma ponta imantada, né, um ímã, sempre iria indicar para um mesmo lugar, que é o Polo Norte magnético, eu ia falar geográfico, né? Nós temos o Polo Norte geográfico e o Polo Norte magnético. Por que ocorre essa atração toda vez o ímã é atraído para a mesma direção? Porque no centro da Terra, no núcleo do nosso planeta, ele é formado por níquel e ferro em estado líquido devido à altíssima temperatura que chega a mais de 6.600 graus Celsius. Ou seja, uma temperatura muito elevada, e devido à atividade, esse ferro líquido, esse níquel em estado líquido, ele se movimentando ao entorno de um núcleo que é mais ao centro, que devido à grande pressão ele é sólido, aquele estado líquido do ferro que fica girando é que forma o campo magnético do nosso planeta, e com isso nós podemos nos orientar pelas bússolas. E detalhe, por ser algo constante, dinâmico, esse norte às vezes ele muda. Às vezes ele está no Canadá, às vezes ele vai para a Rússia, ele dá uma pequena variação, né? Dependendo da dinâmica que há no interior do nosso planeta, que ainda não há explicação por que dessas mudanças. Mas é uma variação muito pouca, porque ele continua no norte da Terra. Beleza? E aí passamos a dar mais evidências ao norte. Aliás, até a palavra que nós utilizamos de Oriente, né, que Oriente vem de origem, do latim de origem, onde começa. O Sol nasce na origem, no Oriente. Nós, brasileiros, que fomos colonizados pelos portugueses, e os portugueses também fizeram a mesma coisa, passaram a empregar a palavra Oriente como verbo, né? Olha, eu preciso me orientar. Preciso me orientar. Por quê? Porque o Sol nasce no Oriente. É onde eu me guio. É minha direção. Então eu preciso me orientar. Daí a gente passa a conjugar esse verbo. Existe a palavra orientar, o verbo não passa. Nós conjugamos ele no passado, presente e futuro. Na nossa língua está lá. Mas a origem dele é que vem justamente do onde o Sol nasce. E aí você vê que a pessoa já, devido à mudança de foco de orientação, questão de norte, de sul, e deixamos de dar ênfase ao lado do sol nascente e agora só utilizamos o norte como referência, hoje as pessoas, você já ouve e escuta as pessoas falando assim: você precisa de um norte na sua vida, você está desnorteado, ou você precisa se nortear. Para você ser alguém na sua vida, você precisa se nortear. Ache o norte. Já viu alguém falar isso? Ache o norte na sua vida. Você precisa de um norte. E no passado, você precisa de um oriente. Você precisa se orientar. Não duvide que daqui a algum tempo
nos dicionários apareça lá o verbo desnortear. Eu me norteio, tu te norteias, ela norteia. Nós norteamos, vós norteais, eles e elas norteiam. Ah, estranho, né? Mas eu acho que isso aí o professor de português poderia responder pra gente. Mas as pessoas já usam, já acaba no senso comum aí, no linguajar do dia a dia, as pessoas já empregam e usam essa palavra, nortear. Né? Inverteu. Até os mapas eram invertidos, né? Aqui, por exemplo, eu tenho o mapa de Israel. É o único mapa que eu tenho no meu quarto, o mapa do território de Israel. Como o norte está para cá, ele fica assim. Mas, se fosse... Deixa eu inverter aqui. Eu vou inverter aqui para você entender, para não ficar sem sentido o que eu vou falar. Aqui, o mapa de Israel está no norte, né? O norte está para cá. No passado, então, os mapas eram representados assim, ó, ficava deitado. A principal referência era o oeste. Seria isso, ó. Era isso aqui. O oeste sempre, o oriente sempre para cima. Deixa eu afastar mais aqui, ou afastar a lousa. O oriente sempre para cima, porque é o lado do sol nascente. Então, por exemplo, esse mapa, por exemplo, ficaria representado assim. Tranquilo? Eu inverto os pontos cardeais. Se eu quiser representar o mapa assim, né, os pontos cardeais também tem que ser invertidos. Daí, os pontos cardeais que nós estamos acostumados. Vamos colocar só apenas o nome aqui para vocês não ficarem confusos. Que boreal é norte, austral é sul. Aqui nós estamos falando de leste, oeste, né? E aqui oeste. Tranquilo, pessoal? Eu espero que vocês estejam tranquilos, calmos, serenos. Vive descanso. Vamos lá. Um forte abraço a todos que me acompanham, menos os alunos, né? A todos que me acompanham, menos os alunos. É incrível. Aparece tia, aparece tio, vó, avô, aparece o cachorro, o gato. Menos os alunos. Forte abraço para vocês. Vão estudar, molecada.